Boa tarde a todos. Convoco a conselheira Márcia para efeito de quórum. Havendo quórum presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto a esta egrégia Câmara para aprovação a ata da 19ª Sessão Ordinária de 2015, distribuída eletronicamente. Em discussão e votação da ata da sessão anterior. Aprovado como distribuída. Leitura do expediente. Não, Excelência. Comunicações da presidência e sorteio de processo. Não há também. Palavra franqueada aos conselheiros, procurador e auditores para comunicações e registro. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu estou solicitando a inclusão do processo em pauta, processo pessoal 9522 de 2014. Pessoa cometida de doença e pedido processo com tramitação urgente, sem divergência. Senhor presidente, também aproveito a oportunidade para fazer uma comunicação. Processo 6317 de 2010, esse processo foi objeto de deliberação. Eu apenas apresentei o voto na sessão passada e havia uma inconsistência nos comandos que diz respeito às rejeições de razões justificativas e os acolhimentos da razão justificativa. Esse processo foi colocado no workflow no prazo da resolução 231, 2 dias. No entanto, eu verifiquei esse problema na revisão que se deu após o prazo de 2 dias. E esse processo foi objeto de vista, ainda sem devolução por parte do conselheiro Hanna. Para evitar qualquer tipo de prejuízo ao pedido de vista, eu já estou colocando dessa maneira para que, inclusive, o colegiado prorrogue o pedido de vista com a substituição da parte dispositiva e seja deferido já de pronto, ainda que o conselheiro não esteja presente, sem prejuízo do seu pedido de vista. É só, eu retorno a palavra à Excelência. Refiro os dois pedidos. Devolução dos processos com pedido de vista. Aí eu vou fazer uma solicitação à Câmara em função do tema aplicação do artigo 42, levantado pelo conselheiro Marco Antônio. Eu pedi vista em 6 processos, fora um que eu estou colocando no plenário sobre o mesmo tema. Solicitaria o prazo de mais uma sessão, se Vossa Excelência concordar. Senhor presidente, esse processo Vossa Excelência estaria devolvendo hoje, não é isso? Hoje. Eu faço o adiamento por mais uma sessão, sem problema algum, e aí Vossa Excelência tem o prazo que Vossa Excelência precisa, não é isso? E é importante também que o conselheiro Hanna, que deu o voto, o conselheiro Hanna também deu um voto, vice, Ele deu o voto processo? de vista antes, desculpa, conselheiro, antes da colocação do voto complemento de voto nos termos do artigo 42, que na verdade é uma questão incidente, não é de mérito. Então, o ideal é que ele esteja presente. Perfeitamente. E aproveito o momento para justificar a sua ausência em função de uma viagem de representação da Tricom em Brasília. Então, ficam todos adiados, de relatoria do conselheiro Marco Antônio, cujos processos eu pedi vista. Processo 3177-2009, conselheiro Marco Antônio, relator, conselheiro Sebastião Carlos Hanna, fica adiado. Da mesma forma, o 6317 de 2010, 4915 de 2011, primeira sessão, Ministério Público de Contas deseja prorrogação, Excelência. Prorrogado. E o 577 de 2011, também prorrogado, conselheiro Hanna. Apreciação de medidas cautelares.
Não há. Leitura de acórdãos e pareceres. Passo a palavra ao conselheiro Marco Antônio. Senhor presidente, o acórdão TC 357/2015, processo TC 2216/2012, apenso TC 5960/2012, Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, prestação de contas exercício de 2011, contas regulares com quitação, arquivar. Acórdão TC 417/2015, processo TC 1933/2014, Fundo Estadual de Assistência Social, Fiscalização Ordinária, Auditoria, arquivar. Acórdão TC 418/2015, processo TC 392/2014, Câmara Municipal de Dores do Rio Preto, uma representação, Prefeitura Municipal, conhecer improcedência e arquivar. Acórdão TC 475/2015, processo TC 2615/2013, Fundo Municipal de Assistência Social de Muniz Freire, prestação de contas anual exercício de 2012, regular, quitação, arquivar. Acórdão TC 476/2015, processo TC 1678/2012, Prefeitura Municipal de Muqui, relatório de auditoria ordinária, manter irregularidades, rejeitar razões justificativas apresentadas pelos senhores Helena Salúcio Brasil e Miguel Montoso Neto, converter os autos tomados de conta especial, julgar irregulares as contas do senhor Nicolau Espiridião Neto, imputar ressarcimentos, julgar irregulares as contas da senhora Eva Lúcia da Silva Neri e da empresa contratada Coop Serrana, Cooperativa de Transporte Sul Serrana Capixaba, imputar ressarcimento, aplicar penalidade de multa, monitorar determinação para fim disposto, parágrafo 1º do artigo 84, vai complementar 621 de 2012, arquivar. É só, retorno a palavra a excelência, presidente. Passamos ao julgamento dos processos em pauta. O processo 3339 de 2013 estou adiando. Processo 3017 de 2013 da mesma forma. E o processo 5011 de 2008, da mesma forma. Passo a palavra ao conselheiro Marco Antônio. Senhor presidente, processos... Só um minutinho, presidente. Fique à vontade. Primeiro processo da pauta é o processo 35/6 de 2013. Esse processo foi objeto de solicitação de adiamento, então está adiado, bem como 33/56 de 2013 e o processo 3063 de 2013. Processo 3355 de 2013. Senhor presidente, uma questão que eu gostaria de colocar para o colegiado. O processo 3355 de 2013, Vossa Excelência devolveu, obviamente vai continuar em pauta adiado, conforme já decidido anteriormente, mas como houve a devolução, Vossa Excelência não colocou o voto de vista ainda, não é isso? E havia aquela questão pendente que eu coloquei para Vossa Excelência de remessa desses autos ao plenário, para posterior decisão também acerca do 42. Aí eu estou colocando para Vossa Excelência, como não há, nós estamos em julgamento, não houve prolação do voto de vista ainda. Seria pertinente o envio desses autos na forma do artigo 16, parágrafo 3º, ou Vossa Excelência ainda mantém a posição eu acho que nós devemos de discussão? Eu levarei um voto dentro de 2 sessões plenárias de outro município, que é de competência do plenário, que trata do mesmo assunto também. Uhum. Pode ser, eu estou com uma linha de pensamento. Se a Câmara entender que é a linha correta, eu já levo dessa forma. Se não, e a Câmara me convencer do contrário, eu já levo de outra forma. Então, sai da Câmara uma posição amadurecida para o plenário, porque nós teremos oportunidade, inclusive, se for de interesse de Vossa Excelência, pedir vista nesse processo no plenário. Uhum. Eu acho que é um debate franco, não há problema não. Devemos manter, vamos tentar consolidar a posição aqui. A sugestão é a sugestão também do conselheiro Hanna na última
na última... Porque inicialmente eu entendi que, até por conta da relevância, na verdade deveria ser objeto de apreciação do colegiado. Aí até houve uma manifestação de minha parte, da parte também do procurador, que ainda que se trate de abordagem em sessão administrativa, nós gostaríamos de estar presente exatamente pela contribuição. Mas... Inclusive eu fiz essa cobrança, o meu papel já foi feito. Isso. Aí em nome dos dois. Não, obrigado, senhor presidente. Se Vossa Excelência entende dessa maneira, porque ainda que houvesse a remessa ao plenário, obviamente seria analisado também de maneira conjunta na Câmara. Então, uma coisa não dissociaria da outra. Mas se Vossa Excelência ainda pretende dessa maneira, eu vou acatar os termos da proposta de Vossa Excelência e manter por hora. Ontem, conselheiro Marco Antônio, nós fomos até 7 horas da noite. Eu pedi um levantamento de quantos processos nós julgamos. 30. De tantos outros que tinha em pauta. Uhum. Uma discussão como essa, a 42, como nós não temos o mesmo problema que temos hoje no plenário, uma pauta abarrotada, eu penso que seria mais produtiva a discussão na Câmara, em função do número menor de um colegiado menor. Vamos amadurecer, pode ser que a tese de Vossa Excelência prevaleça, pode ser que a tese do conselheiro Hanna ou a minha prevaleça. Nós amadureceremos e levaremos ao plenário, aí já é um compromisso meu, um processo de origem no plenário para debater o mesmo tema, só que de forma mais amadurecida. Imaginemos levar para um plenário que já está abarrotado 7 processos que dizem respeito à mesma coisa, que é o que... São 7. Eu só remeteria o 3355, que ainda não tem voto de vista encartado, só o 3355. Os demais ficariam... Eu solicito Vossa Excelência que compreenda a permanência. Se assim Vossa Excelência deseja, é porque eu apenas coloquei as minhas razões, eu acho que a matéria ainda continua de relevância, mas Vossa Excelência quer amadurecer. De qualquer maneira, os demais conselheiros já têm ciência da matéria. Já. E pode ser, então, com a presença do conselheiro Hanna na quarta-feira, que decidamos dessa forma. Perfeitamente. Com a palavra, Vossa Excelência. O próximo processo, então, eu estava tratando do 3355, mas o 3063 já foi feito a aprovação do voto. Os processos, senhor presidente, processo 7507, que é a Câmara de Vila Pavão. Deixa eu pegar minha pauta aqui, que ela chegou atrasada. Ok. Processo 7507, esse processo já foi feito o segundo pregão, mas nós temos 3 processos de Vila Pavão, em razão daquela situação de suspensão da sessão. Tem um deles, que é o 2094, mais à frente, que ainda não foi objeto de sustentação oral, ainda está no primeiro pregão. Eu vou fazer o julgamento em bloco, senhor presidente. Eu prefiro, com aquiescência, manter o 7507, bem como o que eu vou dizer à frente também, nessa mesma situação. Posso prosseguir? Pode prosseguir. O processo 2394-2010 está com vistas, Vossa Excelência, pela segunda sessão. Houve devolução? Isso. Eu solicito mais um prazo para Vossa Excelência. Então, senhor presidente, eu estou adiando. Ok. Mantido em pauta, adiado. O processo 3177 está com vistas com o conselheiro Hanna, então prorrogado, né? Processo 6317, também vistas. O processo 6964 é um daqueles casos de Vila Pavão, julgamento em bloco com mais um à frente. O processo 7506, senhor presidente, de 2010, de Vila Pavão, é aquele que falta fazer o segundo pregão.
Então, eu estou retornando a palavra a Vossa Excelência para fazer o pregão do 7506 de 2010, que são 3 processos de Vila Pavão que houve para pedido de sustentação oral. Esse é o último pregão. Retorno a palavra a Vossa Excelência. Solicito a realização do pregão. Quanto aos presentes interessados no processo 7506-2010, relatório de auditoria, Prefeitura Municipal de Vila Pavão, responsáveis Ivan Lauer, Casa de Saúde e Maternidade Frei Galvão, Sociedade Beneficente São Camilo, ou algum de seus advogados, José Carlos Said, Isídio Lopes Neto, Marcelo de Carvalho Botalho, Luiz Felipe Balheiro Lima. Não se encontra, senhor presidente. Prossiga, Excelência. O próximo processo, senhor presidente, é o processo 4878-2013. Eu estou adiando. O processo 7171 de 2012 é aquele caso que foi resolvido, que estava sobrestado até a análise do 3498-2014, voto de Vossa Excelência, senhor presidente. Só que a relatoria originária é da conselheira Márcia. Vossa Excelência vai se pronunciar? Eu vou adiar, peço adiamento para conhecer. Próxima sessão, também mantido adiado 7171 de 2012. O processo 6942 de 2013, senhor presidente, é uma representação, Instituto de Gestão Pública Limitada, ME, Wilsenberger Costa, Elilda Maria Bissoli. Esse processo havia um posicionamento anterior de extinção do processo sem resolução de mérito, e após aquelas peculiaridades trazidas por Vossa Excelência no voto de ontem, 3498, eu estou alterando para a extinção do processo com resolução de mérito. Processo 6942. Em discussão. Como voto conselheira Márcia? De acordo. Prossiga, Excelência. O outro, senhor presidente, processo 2384-2014, representação, não houve concessão de cautelar e também, dentro das peculiaridades 3498, extinção do processo sem resolução de mérito e sem divergência. Coloco... Sem divergência. Aqui não tem divergência. Isso, obrigado, senhor presidente. O próximo processo, senhor presidente, processo 1558 de 2014, representação, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, de Jerônimo Monteiro. Esse processo eu estou acompanhando, também sem divergência, área técnica do Ministério Público Especial de Contas, aplicação de multa de R$3.000, mais a recomendação. Próximo processo, 2496 de 2013, Prefeitura de Vila Pavão, também segundo pregão, eu estou retornando a palavra a Vossa Excelência, presidente. Solicito o pregão. Enquanto esse plenário interessado no processo 2496-2013, representação em face da Prefeitura de Vila Pavão, responsáveis Ivan Lauer, Ingrid Wutic da Costa, Celso Luiz Campo da Lorto e Ivanir Pionte Koski. Também não se conta, senhor presidente. Prossiga, Excelência, por favor. Obrigado, senhor presidente. Próximo processo é o processo 1790 de 2012, Câmara Municipal de Laranja da Terra, prestação de contas anual exercício de 2011. Nesse processo, a conselheira Márcia já rejeitou as razões justificativas e promoveu a notificação para efetuar o recolhimento do débito. Foram 9 vereadores, agentes responsáveis. Foi promovido o recolhimento do débito com um valor acima do valor devido de 0,31 VRTE, não prejudica o julgamento, e nós estamos na forma do artigo 157, parágrafo 4º, julgando regulares com ressalva, dando-se quitação aos agentes responsáveis. Em face da peculiaridade, senhor presidente, eu retorno a palavra à excelência. Coloco em discussão. Como vota a conselheira Márcia? Com o relator. Prossiga, Excelência. Próximo processo, presidente, 3066 de 2012, eu estou adiando. E o processo 1469 de 2012 é uma representação, responsável José Carlos de Almeida, Antônio Coimbra de Almeida, Léo Miller Rodrigues, Hospidrogas, Comércio de Produtos Hospitalares Limitada. Eu vou à leitura do voto, senhor presidente.
Dessa feita, cumpre este relator enfrentamento de mérito de todos os itens objeto de representação à luz da documentação constante dos autos, razões de defesa, bem como legislação aplicável. A presente representação versou sobre a adoção do julgamento pelo menor preço por lote, em que ensejou a aquisição através de ata de registro de preço 01 de 2011, medicamentos com preços altamente desvantajosos, segundo a posição técnica, pelos motivos descritos, sendo indeferida a concessão da medida cautelar. As irregularidades apuradas e mantidas pelo corpo técnico deste Tribunal de Contas referem-se aos seguintes itens. 1. Restrição à competitividade. Consta da representação que a adoção do tipo de licitação pelo menor preço por lote teria causado graves máculas ao processo licitatório, resultando na ata de registro de preço 01 de 2011, com preços altamente desvantajosos para a administração. Os responsáveis alegaram em síntese o seguinte: a modalidade adotada beneficiou o município com a aquisição de diversos medicamentos, dando amplo acesso a todos os licitantes, inexistindo qualquer restrição à competitividade. Se, por um lado, a tese de que a licitação do tipo menor preço por item traz maior competitividade e, consequentemente, a contratação mais vantajosa, tal premissa pode tornar-se verdadeira para os entes públicos de maior potencial econômico, o que não ocorre com os pequenos municípios que enfrentam dificuldades frente ao desinteresse por baixas contratações. A única forma de se adquirir todos os 581 itens licitados foi a divisão em 41 lotes, o que obriga, de certa forma, a cotação de todos os itens do lote pelos licitantes, inclusive aqueles de baixo custo. Desse modo, não se revela absolutamente correta a assertiva de que o preço por lote reduziria a competitividade e traria desvantagem na contratação. O mesmo procedimento é adotado por outro município, como Conceição do Castelo, pregão 67 de 2012, Aracruz, pregão 126 de 2011, Castelo, pregão 13 de 2012, Biraçu, pregão 66 de 2012, Conceição da Barra, pregão 39 de 2012, Anchieta, pregão 29 de 2012, Vila Pavão, pregão 13 de 2012 e João Neiva, pregão 12 de 2012. Desse modo, pode-se afirmar que, embora seja recomendável a adoção da licitação por item, há situações que excepcionam a dita regra, como é o caso sem que isso viole os princípios que regem a licitação, sendo claro que, neste caso, a licitação por item, no total de 581, tornaria a licitação inviável e impraticável, sendo certo que o certame alcançou a proposta mais vantajosa para a administração, em obediência aos princípios da celeridade, praticidade, razoabilidade, finalidade, eficiência e economicidade. O pregoeiro alegou que a escolha do tipo de licitação não foi sua, mas do gestor do Fundo Municipal de Saúde, nos termos da Lei 10.520 de 2002, além do que a minuta do edital foi examinada e aprovada pela Procuradoria Municipal. O subscritor da instituição técnico-conclusiva sugeriu a mantença da regularidade, citando doutrina, jurisprudência e contra-argumentando, em suma, o seguinte: não procedem as alegações de defesa de que não houve restrição à competitividade, haja vista que somente compareceram ao certame 2 interessados, sendo que dos 41 lotes, 37 foram arrematados por uma única licitante. A regra geral é a aquisição de medicamento por item, sendo que a formação de lotes impede a participação de licitantes que, porventura, não possam cotar todos os itens do lote, beneficiando aquele que pode cotar todos os itens do lote. A licitação por lotes somente é oportuna quando a divisão por itens possa causar prejuízo para o conjunto da licitação, seja por questões técnicas ou econômicas, como na hipótese de perda da economia de escala, o que não é o caso. Não procedem também as alegações sobre a dificuldade de se obter licitantes interessados em participar de certames de menor expressividade. Haja vista não se poder considerar desinteressante uma licitação de 581 itens, dentre os quais a AES 100mg, com 300 mil unidades, lote 1, Clonazepam 2mg, 120 mil unidades, lote 3, entre outros, com valor total de R$ 2.529.988,04. Em um universo de 581 itens, impensável é a possibilidade de um fornecedor arrematar um único item, sendo neste caso somados os itens de menor preço aos de preço expressivo, atrativo para os licitantes interessados. Quanto à questão da celeridade do certame, também não procedem as alegações, pois a lei não prescreveu tal celeridade. O Tribunal de Contas da União, em análise da aplicação subsidiária da lei de licitações à modalidade de pregão, manifestou-se acerca da matéria conforme acordo 2407 de 2006.
Quanto ao objeto, quando o objeto for de natureza divisível, observe o disposto no artigo 9º da Lei 10.520/02, inciso 4, artigo 5º, parágrafo 1º do artigo 23 da Lei 8.666/93, bem como na jurisprudência deste tribunal quanto à obrigatoriedade da admissão da adjudicação por itens e não por preço global. Por sua vez, o artigo 15, inciso 4 da Lei 8.666/93, estabelece que as compras, sempre que possível, deverão ser subdivididas em tantas parcelas quanto necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando a economicidade. No caso em tela, o agrupamento de diversos gêneros ou tipos de produtos se mostra justificável, dadas as dificuldades locais, de modo que a participação restou reduzida, não se podendo apontar de pronto a perda de economia de escala. Quanto à responsabilidade do pregoeiro, entendo que a razão assiste à defesa, haja vista que a Lei 10.520 de 2002, em seu artigo 3º, inciso 1, estabelece que a autoridade competente, no caso o secretário de Estado da Saúde, definirá entre os critérios de aceitação de proposta, no inciso 4, que compete ao pregoeiro, dentre outras, recebimento das propostas e lances da análise de aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e adjudicação do objeto do certame. Aqui onde está o secretário de Saúde é o agente responsável pelo Fundo Municipal de Saúde. Nesse sentido, manifestou o Tribunal de Contas da União, através do Acordo 686 de 2011, plenário, diversas condutas adotadas pelos responsáveis pelas licitações examinadas merecem reprovação do relator, em especial a condição de um dos membros da comissão de licitação, que ao mesmo tempo seria chefe do setor de compras do órgão. Tal situação seria inadequada, pois o referido membro, ao exercer dupla função de elaborar os editais e de participar do julgamento das propostas, agiria em desconformidade com o princípio da segregação de funções. Dessa feita, entendo que em parte assiste razão área técnica, vez que a licitação deveria ter sido realizada por itens. Todavia, não foram narrados maiores prejuízos ao certame, além do que a minuta do edital foi aprovada pela Procuradoria Municipal, motivo pelo qual afasto a irregularidade em apreço. O item 2, ofensa ao princípio da economicidade. Consta da presente representação que a perda de economia de escala restou evidenciada na comparação dos preços constantes da ata de registro de preços 01 de 2011 e os preços propostos pela mesma empresa, pregão 37 de 2011, Prefeitura de Guarapari, bem como do Sistema Estadual de Registro de Preços, chegando a apresentar diferença significativa. Indica o substitutor da Instrução Técnica Inicial 649 de 2012, folhas 2.869 e 2.872 a 2.873, pagamentos com diferença maior, no valor de R$ 68.000, equivalente a 32.391,4381 VRTE, passíveis de ressarcimento horário. Os responsáveis alegaram em síntese o seguinte: é impossível comparação dos preços praticados no certame com os preços do Sistema Estadual de Registro de Preços, sendo inviável a sua adoção, haja vista justificativas apresentadas de inviabilidade de aquisição dos medicamentos pelo município, adotando preço único como no SERP. A despeito de determinados medicamentos apresentarem preços acima da lista do SERP, em uma visão macro de licitação, é de fácil percepção que a aquisição de todo o conjunto trouxe inúmeros benefícios à municipalidade. Se analisado todos os itens e não de forma isolada, como se fez, poder-se-á concluir que foi observado plenamente o princípio da economicidade. É de conhecimento público que o SERP, embora criado em 2010, somente entrou em atuação em 2011. Sendo assim, quando da licitação e análise, a lista do SERP ainda não havia sido implantada e existiam muitas dúvidas e incertezas quanto à sua adoção e utilização. A subscritora da Instrução Técnica Conclusiva sugeriu a mantença da regularidade com o ressarcimento proposto, contra-argumentando em suma o seguinte: o município poderia ter adquirido os medicamentos diretamente junto à ata de registro do SERP, sem necessidade de promover nova licitação, conduta que provocou o aumento dos procedimentos burocráticos em detrimento da agilidade do abastecimento, do atendimento eficaz dos usuários e da obtenção de valores mais econômicos. Ao contrário do que sustenta a defesa, o SERP tem por objetivo promover a eficiência e satisfação das demandas municipais e estaduais, não se atenda de forma alguma à esfera estadual, sendo implantado com finalidade de reduzir a burocracia na aquisição de medicamentos, melhorar a eficiência dos gastos públicos através da obtenção de preços menores, bem como promover a consequente melhoria da disponibilidade de medicamentos pelos municípios.
Para participar do SERP, as prefeituras tiveram que elaborar um decreto municipal regulamentando o artigo 15 da Lei 86693 e assinar o termo de adesão, bem como programar a necessidade de medicamentos para 12 meses. Assim, a CESA promove a consolidação das programações, transformando-as em um só objeto a ser licitado em escala muito maior do que seria a compra fragmentada individualmente pelos municípios. O município em tela tinha todas as condições de aquisição de medicamentos por meio do SERP, haja visto que aderiu ao projeto e mandou sua demanda anual durante o exercício de 2009, 2010 e 2011 à SERP. Os valores demonstrados na tabela anexa à instrução técnica inicial não foram questionados isoladamente pelos responsáveis, os quais permanecem diante da comprovação de que estão superiores os preços constantes das atas de registro de preço da SERP. Inicialmente, quanto à responsabilização do pregoeiro, a despeito de não haver alegado sua inclusão inadequada neste item, o fez no item anterior e, pelas razões expostas naquele item, afasta a sua responsabilidade também quanto a este. Já quanto aos valores demonstrados como passíveis de ressarcimento, a despeito de haver constado na instrução técnica inicial que acompanhou a citação e não terem sido combatidos, foram apurados em relação aos preços de sistema estadual de registro de preço, que ainda não se encontrava devidamente implantado, e este fato não foi colocado de maneira diversa na instrução técnica conclusiva. Como se disso, o sistema de registro de preços está minuciosamente descrito no artigo 15 da Lei 86693, que assim estabelece, literis, artigo 15, as compras, sempre que possível, deverão, parágrafo 3º, o sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais. Deste comando, extrai-se que o sistema de registro de preços deva levar em conta as peculiaridades regionais, que podem ser mais bem atendidas se este sistema for instituído por normativo da municipalidade, de maneira a se preservar a ação estatal relativa à continuidade do serviço público essencial na área de saúde. Assim sendo, acata as razões de defesa, diverge do posicionamento técnico e afasta a responsabilidade do pregoeiro, bem como a presente irregularidade, assim como o respectivo ressarcimento proposto. Item 3, descumprimento da Resolução 03 de 2011 e orientação interpretativa 2, de 3 de 11 de 2006, ambas da CEMED. Consta da presente representação que a cláusula 8ª do edital de que trata a proposta não especificou o preço máximo do medicamento a ser adquirido, conforme Resolução 03 de 2011 da Câmara de Regulação de Mercados de Medicamentos CEMED, a qual dispõe que o preço máximo de venda ao governo deve ser o preço de fábrica e não o preço final ao consumidor, bem como a orientação interpretativa 2 de 2006, também da CEMED, segundo a qual em qualquer operação de venda feita pelas empresas produtoras de medicamentos ou pelas distribuidoras destinadas ao setor público ou ao setor privado, deveria ser respeitado para a venda o limite de preço do fabricante. Os responsáveis alegaram em síntese que o preço comparado foi o de 2010 e que o certame foi realizado em 2011, sendo que naquele exercício, como alegado no item anterior, o SERP, que foi criado em 2010, ainda não estava definitivamente implantado, havendo muitas dúvidas e incertezas quanto à sua utilização, folhas 32 e 91. A empresa Hospidrogas alegou em síntese que é revendedora multimarca e que adquire produtos através dos distribuidores especiais pelos preços de fábrica, que é fixado pela CEMED, sobre o qual incidem custos fixos, impostos e outros, sendo impossível a prática do mesmo preço. A subscritora da instrução técnica conclusiva sugeriu a mantença da regularidade, bem como o afastamento da responsabilidade da empresa em face da ausência de prova de conluio entre ela e os demais responsáveis, citando jurisprudência e contra-argumentando, em suma, que não foi observado o critério de fixação de preço máximo, que seria o preço de fábrica, a fim de se obter a proposta mais vantajosa. Desta feita, verifico que não fora fixado no instrumento convocatório qualquer preço pelo qual devessem balizar as propostas dos licitantes, devendo-se observar, segundo o entendimento técnico, como preço máximo o preço do fabricante ou que constava do Sistema Estadual de Registro de Preços, SERP. Contudo, os responsáveis alegaram que os custos do distribuidor, adicionados ao custo do fabricante, bem como no item anterior, dúvidas e incertezas quanto à adoção ou utilização do SERP, que foram criados em 2010 e ainda não estava definitivamente implantado, o que não for objeto de contraposição pelo corpo técnico deste tribunal, isso na conclusiva. Assim sendo, entendo que se as aquisições devessem se dar pelo preço de fábrica, devia-se proceder licitação entre os fabricantes de medicamentos e não entre distribuidores, que têm seus próprios custos fixos e variáveis. Entendo ainda que devem os municípios adquirirem referidos medicamentos através do SERP,
ou adotar os seus preços como preço máximo a ser praticado nas suas licitações, omissão essa que foi justificada não sendo objeto de embate, como supra demonstrado. Por outro lado, o que se questiona na presente representação, a ausência de fixação de preço máximo a ser licitado, seja com base nas fontes alegadas ou em outra, cuja fundamentação legal seria o inciso 3 do artigo 3º da Lei 10.520 de 2002, ou artigo 40, inciso 10 e parágrafo 2º, inciso 2 da Lei 86693, os quais não foram utilizados como fundamento legal da irregularidade pretendida. Em assim sendo, diverge do posicionamento técnico, afasta a irregularidade em relação a todos os agentes responsáveis, devendo ser expedida determinação no sentido que observe o dispositivo legal que fundamenta a fixação de preços máximos, artigo 40, inciso 10, utilizando-se daqueles praticados no SERP, se não fixados, relativamente a aquisições promovidas em licitações próprias. Quanto ao opinamento do parquê de contas de determinação de instalação de tomada de conta especial, visando a apuração de danos decorrentes do descumprimento pela empresa contratada, Resolução 03/2011 e Orientação Interpretativa 2/2006, ambas da CEMED, desde acatar em face das razões antes expendidas. Com relação ao opinamento do parquê de contas de formação de autos apartados, visando apurar eventuais danos em face da ata de registro de preço 01 de 2011, pelos municípios de Guarapari, Nova Venécia, Pedro Canário e Apiacá, desde acatar em face do afastamento da irregularidade analisada no item 2. Por tudo exposto, acompanhando em parte a área técnica, voto no sentido que o colegiado dessa primeira Câmara assim delibere, acolha as razões justificativas, afastando as irregularidades itens 1, 2, 3, em face das razões antes expendidas, pela improcedência da presente representação, relativamente à responsabilidade dos senhores Léo Miller Rodrigues, da pessoa jurídica Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Limitados, José Carlos de Almeida e Antônio Coimbra de Almeida, em face das razões antes expendidas. Expressa determinação ao atual prefeito de São José do Calçado, no sentido de que observe, quando da realização das próximas licitações, para quaisquer fins, o disposto no artigo 40, inciso 10 e parágrafo 2º, inciso 2 da Lei 86693, artigo 3º, inciso 3 da Lei 10.520/02, com relação ao preço máximo a ser proposto pelos licitantes. 2. Utilize nas próximas aquisições de medicamentos o Sistema Estadual de Registro de Preço, ou então adote os preços ali registrados como preço máximo a ser demandado nas suas próprias licitações. Voto por fim no sentido que promovidas as comunicações devidas e não havendo expediente recursal, sejam arquivados os presentes autos. É o voto, senhor presidente. Faço a divergência e retorno a palavra à excelência. Coloco em discussão. Pela vossa excelência, vou pedir vistas. Vistas ao Ministério Público. Prossiga, excelência. Obrigado, senhor presidente. Próximo processo, presidente, 4915/2011, continua com vistas. O processo 577/2011 também continua com vistas, prorrogado. Os demais processos, senhor presidente, todos os processos pessoal, sem divergência, registro acompanhando. 1297/14, admissão Maria Soares da Paixão. 30014, admissão Manuel Fani da Dias Rezende. 30214, admissão Pedro Oliveira Magalhães. 30814, admissão Emiliana Carolina de Oliveira Monteiro. 30914, admissão Evandro Moreira da Silva. 131114, admissão Gabriela La Rosa de Oliveira. 131314, admissão Rafael Arruda Rezende. 132514, admissão David Carvalho Saboia Albuquerque. 132914, admissão Daniel Barione de Oliveira. 133314, admissão Ivan Maier Caron. 133914, admissão Lauro Gondim Guimarães. 134114, admissão Leandro Duarte. 134214, admissão Lígia Marchese Homem. 134314, admissão Sátiva Batista Coutara. 134714, admissão Vinícius Lamego de Paula. 135114, admissão Ana Paula de Sales. 135314, admissão Caio Vatkins. 135814, admissão Cláudia da Cruz Cima de Rezende. 136014, admissão Aline Alcazar Barcelos. 136114, admissão Vivian Silva de Almeida. 136414, admissão Luiz Gustavo de Góes Vasconcelos. 202114, admissão Adriedson Brandão Leal. 11.27514,
aposentadoria Denise Prates Gonçalves, 11.166.14, aposentadoria Valdemar Felisberto, todos os regulares registro acompanhando. E o processo, presidente, incluído em pauta, foi o processo da servidora Lourdes Maria Togo de Souza, aposentadoria, processo 9522-2014, também registro acompanhando. Com isso eu encerro minha pauta e eu retorno a palavra a Vossa Excelência, presidente. Obrigado, conselheiro Marco Antônio. Proclamo o resultado. Processo 3056-2013, devolvido adiado. 3356-2013, devolvido adiado. 3355-2013, devolvido adiado. 3063-2013, devolvido adiado. 7507-2010, adiado. 2394-2010, devolvido adiado. 3177 de 2009, prorrogado. 6317 de 2010, prorrogado. 6964 de 2009, adiado. 7506 2010, segundo pregão realizado. 4878 2013, adiado. 7171 2012, adiado. 6942 2013, a extinção, conselheiro Marco Antônio, com resolução de mérito, a área técnica e o Ministério Público sugere determinação, Vossa Excelência acompanha também. Perfeitamente. Da mesma forma, o 2384-2014, ao invés de determinação, recomendação. Perfeitamente. 1558-2014, procedência, rejeitar razões, multa R$3.000, recomendação arquivar. 2496-2013, segundo pregão realizado. 1790-2012, saneamento, regulares com ressalva, quitação, arquivar. 3066-2012, adiado. 1469-2012, vista ao Ministério Público. 4915-2011, prorrogado. 577-2011, prorrogado. E os processos de pessoal aprovados como registro. Pelo registro como relatado. Senhor presidente, só uma colocação. Esses processos que tem como sucedâneo 3498, não havia nenhum embate entre o conselheiro Abudib e Rana no que diz respeito às determinações e recomendações. Era só essa questão, extinção com ou sem resolução de mérito. Porque Vossa Excelência conheceu bem o processo. É só um esclarecimento. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Então está perfeito as recomendações e determinações tal qual colocado por Vossa Excelência. Conselheira Márcia. Senhor presidente, senhor conselheiro substituto, senhor procurador, senhoras e senhores. Processos de admissão na Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Vera Sacha Inácio Osterfeld, devolução à origem, não há ato a ser registrado. Richardson Zetum Gomes, sob testamento, devolver à origem. Giancarlo Mercedes Rise, também sob testamento, devolver à origem. Na Prefeitura Municipal de Castelo, registro das admissões de Elber Pôncio, Luciana Oliveira, Vanessa Aparecida Geller, Viviane Delespost Nicoli, Ana Maria Losório, Rosiane da Silva Barbosa Camporese, Estevão Manhago Mazioli e Dionísio Vitorazzi. Prefeitura Municipal de Muqui, registro da admissão de Maria de Lourdes Medeiros Inácio. Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de São José do Calçado, registro da aposentadoria de Silvete Ferreira Furtado. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro da aposentadoria de Arlete Jaime da Silva.
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Vargem Alta, registro da aposentadoria de Maria Romanita Gava. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro da aposentadoria de Vera Lúcia Brunou Dalla e Heloísa Maria Salles Nunes, Ofélia Maria Gredes de Oliveira, Lucimar Lainier Wagenmacher, Rosângela Santos de Araújo Fonseca, Márcia Taca Gomes, Aldemir José Deprá, Maria Aparecida Alves Rodrigues, Maria da Penha Pereira de Almeida, Lília Jonathan Stein, Anísio Rodrigues, Marise Gonçalves Martins, Fernando César Pitanga, Maria Lúcia, Edilamar Baltazar. Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, registro das aposentadorias de José Roberto de Barcelos e Francisca Barbosa da Silva dos Santos. Na Prefeitura Municipal de Alegre, registro da aposentadoria de Valtair Torres Vailan. Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, registro da aposentadoria de Lauro Cortez